porém, a nossa aula ficará salva no nosso canal. Você que já acompanha o canal, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma aula sobre batalha espiritual de alto nível. E hoje nosso tema específico é libertação infantil. Tendo um ministrador abençoado, um homem de Deus, um ministro da palavra, um conhecedor. Ele vai se apresentar, o tempo todo é dele. Fique à vontade, pastor Alisson, a casa é sua. Amém, queridos. Boa noite para você que está participando aí. E antes de tudo, eu queria compartilhar, pastora, que a honra é toda minha, tá bom? Em ter esse tempo com os seus alunos. E de fato, né, eu sei que o Senhor ele tem gerado níveis de conexão por parte dele. E se eu estou aqui, a senhora está aqui, e esses alunos estão aqui, há um propósito eterno. Pois antes dessa data ser agendada na nossa agenda, no nosso calendário, no calendário do Eterno já existia. Para mim é uma honra muito grande, só para vocês compreenderem um pouco mais, né, acerca do meu ministério. Eu sou coordenador, diretor do Instituto Apostólico Avança Judá. Estamos aqui em BH, Minas Gerais. E o Instituto trabalha, queridos, dentro dessa linha, uma das vertentes, né, a libertação infantil. Para mim, queridos, quando se fala sobre libertação infantil, entenda que é raro encontrar pessoas que de fato têm caminhado e ensinado acerca de libertação infantil. Na verdade, eu conheço poucos ministérios, né, que têm treinado pessoas dentro desse campo da libertação infantil. Mas nós nos deparamos com algumas realidades aí, né? E dentro dessas realidades que fomos deparando, o Senhor ele começou a nos impulsionar acerca de olhar para as crianças de uma forma diferente. Tínhamos três desafios. Primeiro, não tínhamos tempo, não tínhamos paciência e não tínhamos criatividade. Começamos a observar o Senhor nos atraindo para esse ministério. E entenda que a proposta não é levantar tios e tias do ministério infantil. A proposta é erguer e suscitar ministros do Senhor que lutam em favor dessa geração. Pois o coração de uma criança é de quem chega primeiro. E dentro de toda essa chamada que o Senhor começou a nos atrair, nós começamos a abrir uma escola, escola de libertadores infantil, 4 meses e meio, mais de 16 matérias envolvendo toda a dinâmica da libertação infantil. Então hoje eu queria te chamar para um tempo de oração, para darmos início aí, tá bom? Um pouco mais acerca desse assunto. Você que quer nos acompanhar e saber, Cassiano, como é que eu faço para ter acesso ao conteúdo e tal? É só ir no Instagram e procurar avanca.judá e lá vocês vão receber todas as informações. Bem, pastor, antes de tudo, a senhora tem alguma direção para compartilhar? Não, pode ficar à vontade, a direção que o Senhor colocar no seu coração. Pode ficar à vontade na ministração. Amém. Queridos, eu não fui chamado para ministrar hoje. Hoje eu fui chamado para dar uma aula. Então, assim nós faremos. Hoje eu quero te ensinar. Eu quero te provocar. E que a aula de hoje te faça perder o sono. Essa é a minha oração. Para que você tente dormir após essa aula e não consiga dormir. Para que a Eterna te revire na madrugada a olhar para essa geração com um olhar diferente. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos neste momento e juntos orarmos ao Senhor. Eu não queria que você ouvisse a minha oração, mas eu queria que você orasse ao Senhor onde você está. Comece a falar com o Senhor, comece a convidar o Senhor. Ele tem liberdade para te conduzir à palavra. Ele tem liberdade para perpetuar em nosso meio. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, ao teu senhorio. Nós declaramos, ó Pai, neste momento que as 7 chamas da tua menorá se acendam em meio ao teu povo. Nós declaramos, ó Pai, nós selamos todas as vias de comunicação, as saídas e as entradas de água, de terra, de luz, de energia, o elemento éter, e nós proibimos, ó Pai, todo espírito guardião e espião do inferno que tenta trazer, ó Pai, distorção das palavras.
Todo espírito de Morfeu que tenta trazer, ó Pai, sono profundo e desânimo, nós declaramos, ó Pai, para que a nossa mente seja levada cativa ao teu propósito. Guia-nos, ó Pai, nas veredas da tua justiça. É o que nós clamamos ao Senhor. Adestre, ó Pai, as nossas mãos para a peleja, os nossos dedos para a batalha. Eu convido, ó Pai, anjos ministradores, delegado em favor do nosso ministério. Aí de encontro, ó Pai, a cada casa, a cada ambiente aonde seus filhos estão. E eu quero declarar, ó Pai, que é chegado o teu reino, é estabelecido o teu reino, seja entronizado. Nós declaramos, ó Pai, e com os nossos lábios nós proclamamos, ó Pai, que o Senhor é santo, o Senhor reina e a voz do Senhor, ó Pai, é mais poderosa do que todas as vozes. Que a voz do Senhor troveja sobre os altos, que a voz do Senhor troveja sobre as águas, que a voz do Senhor troveje sobre cada ambiente. Pai, eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que de fato os seus filhos e as suas filhas sejam despertadas nesse dia chamado hoje, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Você que está anotando, anote aí, libertação infantil. Você que não está anotando, não me faça raiva. Papel e caneta. Não vem falar comigo que você guarda na mente participando de uma aula, não. Não me faça raiva. Cassiano, eu trabalho com libertação já tem um tempo. Não sei tão bem em profundidade como lidar com a libertação infantil. Cassiano, eu não trabalho com esse ministério, não fui chamado para esse ministério. Você está, queridos, equivocado na sua missão. E eu quero que você entenda, se você veio participar dessa aula pensando, eu sou o tio da salinha, não se contente com uma sala mofada, 12 lápis de cor podre e simplesmente desvairado, sendo tio da salinha. Como quem tem a responsabilidade de educar as crianças que não foram educadas em casas. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para marcar uma geração. O Senhor te chamou, queridos, como Neemias desse tempo, a reconstruir muros. E eu te falo isso, queridos, como uma palavra profética aos ministros desse tempo. O Senhor tem te levantado como reconstrutor de muros que foram derrubados. Então, guarde isso ao seu coração. Talvez você pense, Cassiano, como é que funciona isso? É que na minha igreja tem uma salinha. Queridos, aprenda, abra mão da sua salinha. Não existe salinha kids, existe templo kids. As crianças, elas precisam ir para a igreja para cultuar ao Senhor. Elas não estão indo para desenhar ou para colorir, elas estão indo para cultuar ao Senhor, dentro da linguagem delas. E quando eu falo de libertação infantil, a primeira coisa que você precisa ter entendimento, não se ministra para a criança da mesma forma que se ministra para um adulto. Uma criança de 1 ano de idade não passa pelo mesmo processo de linguagem de uma criança de 9 anos de idade. Existem recursos específicos, existem palavras específicas e dinâmica específica para cada faixa etária de idade. Entenda, as nossas crianças, queridos, estão sendo engolidas justamente por uma ação diabólica e sutil sobre essa geração. Como igreja do Senhor, queridos, como igreja do Senhor, nós precisamos ter um pleno entendimento de que, talvez hoje nós olhamos para as nossas crianças e pensamos, eu não preciso me mover. E as trevas têm se movido com muita força. As trevas têm ganhado espaço. O mundo virtual e a era virtual, para as nossas crianças, é o máximo, porque se transformou o mundo delas. Você sabe o que as suas crianças estão acessando. Você sabe o que as crianças têm acessado de fato. Queridos, período da pandemia, e preste bastante atenção,
92% dos acessos virtuais foram através de sites para maiores de 18 anos. Você tem noção da realidade a qual nós estamos aqui trazendo uma denúncia necessária? Então, para a gente construir algo, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios, vamos lá. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios 4, versículo 27. Queridos, confere na palavra, amém? Porque libertador que tem dificuldade de abrir a Bíblia para conferir, eu não consigo entender. Porque libertação, queridos, é palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu não quero te encharcar de experiência, hoje eu quero te encharcar de palavra. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 27. É curto, mas vai nos nortear. Diz assim: e não deis lugar ao diabo. Termina assim essa passagem. O que é lugar para você que está notando? Lugar é morada, é habitação. Lugar é dimensão. Lugar é morada. Lugar é habitação. Lugar é dimensão. Cassiano, mas o que é isso? Dimensão, queridos, é tudo aquilo que se afere, é tudo aquilo que se mede. Eu estou falando com você, eu estou dentro de uma dimensão, eu estou dentro do meu escritório. Você me escuta, talvez, na sua casa, na sua sala, sua cozinha. E é uma rede que nos conecta. Você consegue me ouvir? Porque existe algo na minha dimensão e na sua dimensão que nos conecta. E quando a palavra do Senhor nos diz, não deis lugar ao diabo, o que está trazendo o princípio é, de fato, uma dimensão. E aqui eu já te trago um princípio. Quais são as dimensões e os ambientes que as nossas crianças estão acessando? Aonde elas têm entrado e quais são os ambientes que elas estão acessando? Cassiano, como assim? Você está falando de uma estrutura de corpo? Não, eu estou te falando de uma estrutura de espírito. Porque o que a palavra do Senhor nos diz acerca de dimensão, e vamos lá, Isaías capítulo 61. Abre aí, Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Essa palavra que o Senhor, queridos, tem declarado: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos. Em Lucas, capítulo 4, Cristo está declarando essa mesma passagem. Só que ele termina dizendo: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Teologicamente falando, Cristo, ele nunca foi uma prisão física tirar pessoas. O que a Bíblia está nos falando é de ambientes espirituais, cárceres espirituais, cativeiros espirituais, aonde as pessoas estão sendo arrastadas e se tornando prisioneiras. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Prisioneira em ambientes espirituais.
Mas me explica mais, queridos, a palavra do Senhor diz, em Efésios 4, 8 em diante, diz, ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro, senão aquele que desceu às partes mais baixas do inferno, e diz, queridos, que após isso, ele deu dons aos homens. A palavra do Senhor, queridos, também vai dizer que, de fato, existem vários exemplos bíblicos de homens que se tornaram presos espiritualmente. Não é o salmista que diz: tire a minha alma da prisão para que eu possa louvar ao Senhor. Eu não estou te falando, Heloísa, de um ímpio. Eu estou falando de alguém que crê na verdade. Para o nosso vocabulário, isso se dá um cristão, crente. O que você não pode ignorar é esses ardis que traz os princípios de uma dimensão. Pois, Mateus 6, capítulo 22, Mateus capítulo 6, versículo 22, vão anotando aí. Diz que a janela, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. A Bíblia está falando que os olhos são a janela da alma. Estamos construindo algo para me iniciar a nossa alma. Se os olhos são a janela da alma, significa que através da minha visão se acessa a minha alma. O que eu te pergunto é, o que tem acessado a alma dessa geração? Existe uma artilharia contra as nossas crianças. Existe uma artilharia contra as nossas crianças. E você não pode pensar que essa artilharia, ela não é real, queridos. Ela é real. A Bíblia nos traz, queridos, diversos princípios acerca disso. É por isso, queridos, que quando nós pegamos a palavra do Senhor, e nós vamos lá em Mateus, capítulo 17, Mateus 17, vamos lá que eu vou dando uma engrossada no caldo aí. Mateus 17, 15. É um pai que está clamando em favor do filho. E o pai está dizendo assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. A palavra lunático, queridos, ela significa seleniosomai no grego, golpeado pela lua, aumento lunar. Selene, queridos, é o nome de um espírito chamado Lilith. O pai, preste atenção no que nós estamos construindo. O pai, ele está clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu filho está miseravelmente endemoniado, em outra versão de uma mãe que corre à procura de Cristo. Mas o que o pai está declarando aqui como essa figura sacerdotal, ele está apontando: a lua governa o meu filho. Uau! Pastora, não, Oi, pastor. isso foi pesado, calma. Calma, deixa eu respirar. A gente tem mencionado Lilith em algumas aulas nossas, né? Então, eu já tenho, assim, um pré-conceito disso, né? Eu tenho uma concepção já original disso. Mas a gente poderia afirmar que 90% de ataques epiléticos são comandos de Lilith? Ataques epiléticos e outras síndromes. Uau! Aonde Lilith, ela atua dentro do útero da mulher e come a criança. Porque ela é vampira. Ela tem essa célula. E talvez, queridos, você perguntar: Cassiano, mas a Bíblia fala acerca de Lilith?
A Bíblia fala acerca dessa diaba. Essa diaba, ela é citada em Salmos 91. Pois, queridos, ela é o espírito do terror noturno. E na versão original, você vai ver a citação do nome de Lilith. Lilith. Mas eu vou te dar uma outra versão que também diz acerca dela. Isaías 34, versículo 14 e 15. Vamos lá? Eu vou ler para vocês uma versão mais voltada para o original, que diz assim: as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro chamará o seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Ali fará a coruja o seu ninho, e porá os seus ovos, e aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Queridos, Lilith é citada na Bíblia. E por que eu precisava, queridos, entrar dentro disso? Porque você precisa ter um entendimento de que a artilharia que se levanta contra os nossos filhos, as crianças que nos acompanham, elas não começam a partir do nascimento. Ela se dá dentro da fase intrauterina. Por N fatores. Hoje eu quero pegar com você, queridos, dentro de uma dessas vertentes. Se der tempo, eu entro no campo midiático. Mas hoje eu quero explanar com você essa questão. Quem sabe, né, Jéssica, Alexandra, quem sabe alguém me convida a voltar de novo, né? Quem sabe? Não deixa o assunto para trás, então sexta-feira que vem o senhor está aqui de novo. O que eu quero que você entenda é que Lilith, ela é considerada a deusa mãe, a deusa da maternidade. Ela é considerada como a mãe do gerar, aquela que gera, aquela que libera a vida. A rainha dos céus, ela é considerada. Ela tem vários comandos, mas dentro daquilo que nós temos vivido, dentro daquilo que tem acontecido, eu quero ser claro para vocês, dentro de governos que têm lutado contra a família, eu não poderia deixar de falar de uma arma sutil, que Lilith também ocupa. E foi uma das coisas que o Senhor começou a nos chamar a atenção em defesa da infância. Hoje, queridos, trabalhamos com libertação infantil. Viajamos para o norte de Minas. Nos deparamos com crianças que se vendem prostituição infantil por 10 a 50 centavos para manter a família. Esses dias eu estava conversando com um grande ministro Kids e ele falava, Cassiano, eu não sei o que eu faço com essa criança, recém-nascida, porque ela foi violentada sexualmente de tal maneira que o sistema reprodutor, uma criança, uma menina, se uniu com anos porque rompeu tamanha violência que ela passou. Isso te assusta? Eu estou te falando, queridos, porque faz parte da nossa realidade entrar dentro de igrejas e descobrir que tem garrafadas de aborto percorrendo irmãs de círculo de oração. Eu me deparo, queridos, entenda que o meu ministério, o ministério do Instituto, é ser intestino da igreja. É lidar com a parte podre da igreja. E eu não imaginei que essa artilharia estava tão pesada contra as nossas crianças. Mas se eu preciso falar acerca de uma artilharia, eu preciso denunciar a partir da igreja. Pastora Mariana, guarda algo no seu coração que o Senhor ministrou há tempos atrás sobre a nossa vida, em período eleitoral. Em período eleitoral, e quando o resultado saiu acerca das crianças e de como nós deveríamos nos mover, o Senhor começou a ministrar o nosso coração acerca do sangue que está recaindo sobre a igreja por aprovar um governo que libera a morte contra as crianças. Você tem noção que as urnas estavam banhadas de sangue?
E quando um governo, que eu não vou citar o nome porque vai para o YouTube, assumiu o direito legal sobre a nossa nação, a primeira coisa que aconteceu, Jéssica, foi desconstruir o governo anterior quando dizia que o Senhor estava acima de tudo e de todos. Porque anteriormente, e aí eu estou te falando, queridos, de fato, havia uma carta declarando Maria como aquela que governa sobre a nossa nação. Veio um presidente e declarou: Cristo governa sobre a nossa nação. Uma das primeiras estratégias do novo governo, antigo governo, foi o quê? Declarar: Maria volta a governar. Esse comando dos céus que vai contra as crianças. Então, há uma ação sutil de um derramamento de sangue que a igreja tem carregado. Aborto, queridos, é uma arma e uma artilharia contra as nossas crianças. E eu não posso maquiar. Aborto é uma palavra bonita para se descrever assassinato. É a primeira artilharia que eu queria te falar hoje. Eu tenho uma mala de bebê aqui e que ela tem o tamanho exato dos bebês no período gestacional, o peso e a textura. Queridos, esse bebezinho aqui, deixa eu ver se vai ficar muito clarinho, né? Ele tem o tamanho exato de uma criança de 12 semanas. Tem braços, perna, narizinho, queridos, ele está formado. As pessoas falam o seguinte: não há vida aqui. Jeremias 1,5 é claro acerca disso. E tantas outras passagens. Sabe como, queridos, o aborto ele é praticado dentro desse período? Um tubo oco afinado suga a criança dentro do útero. A criança ela é desmembrada dentro do útero. Essa criança, queridos, ela é expelida dentro do útero. Eu quero que você entenda bem essa realidade. O bebê é despedaçado, queridos, dentro do útero materno. Quase, queridos, 95% dos abortos na nossa nação é praticada dentro desse período. Queridos, 90% dos abortos são os filhos primogênitos. E você que não entende, estuda sobre o campo da primogenitura. Por que os primogênitos? O que tange a estrutura da primogenitura? Cenas para os próximos capítulos. O governo diz que não, 12 semanas de gestação não há vida. Queridos, esse bebezinho aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui na palma da minha mão, um pouco maior. Sabe qual é o método abortivo? Envenenamento salino. A criança, ela ingere uma solução que lhe causa, queridos, morte em 12 horas por envenenamento, hemorragia cerebral, desidratação. A criança ela é queimada dentro do útero materno em vida. Queimada dentro do útero materno em vida. Eu vou continuar com vocês. Esse outro bebezinho aqui, olha só. Olha o tamanho desse bebezinho, queridos. Depois eu vou mandar foto para vocês da malinha. É utilizado, queridos, métodos abortivos, e aí já tem em torno de 22 semanas. O bebê, queridos, ele é retirado vivo e recebe uma injeção para morrer. Ele passa por curetagem. Essa criança ela é desmembrada, o crânio dela é estourado e é sugado, estando dentro do útero materno. Queridos, vamos lá. Esse outro bebezinho aqui, maior do que a minha palma. Esse outro bebezinho. Informação, 26 semanas. Sabe o que é triste, queridos? Nos Estados Unidos, o aborto ele é legal. Uma mãe pode ir receber ali, né, participar do processo gestacional, ter essa oportunidade de gerar, e no 9º mês, para receber a criança, decidir que eu quero abortar. Aquela criança nasce.
E após o nascimento, ela recebe uma injeção na muleira. Ela morre e é congelada. E sabe o que isso está acontecendo? É uma realidade, queridos. Existe uma artilharia contra as nossas crianças. Existe uma artilharia contra as nossas crianças. E não tem como nós fecharmos os nossos olhos e pensar, não, o que as crianças precisam é de uma salinha, pois enquanto o meu filho está numa salinha porque tem uma babá cuidando do meu filho, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Pastor, aqui na nossa igreja as crianças caem endemoniadas. As crianças são batizadas com o Espírito Santo. Porque o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Não tem como ignorar, queridos, essa geração. Essa geração está gritando, queridos, de maneira silenciosa e nós não estamos ouvindo. Cassiano, é que o meu filho não sai da rede, não sai da mídia. Queridos, todo excesso está demandando uma falta. Todo excesso está demandando uma falta. Chegou um relato esses dias, eu fui fazer uma viagem sobre trabalhar com os pais. E chegou para a gente um relato de uma criança que estava grávida. Queridos, e o médico, ele não sabia o que fazer, por quê? Porque não se tinha nem passagem. A criança, ela não tinha estrutura para receber aquela criança. Porque as nossas crianças estão sendo erotizadas, violentadas. O nosso campo hoje, queridos políticos, infelizmente diz que é direito da criança o prazer sexual. Você como igreja tem noção disso. Você como igreja, você entende a importância de levantar ministros do Senhor que se preocupam com essa geração. Uma das artilharias, eu estou te falando, queridos, de uma forma direta, começa dentro do período gestacional. Eu não estou aprofundando dentro de elos geracionais, uma estrutura de sepultura e de contaminação, que passa pelo cordão umbilical acessando os filhos. Estou te falando dessa artilharia. Pois se eu aponto para vocês Lilith como um desses comandos, Moloque como aquele que engole as crianças, você precisa entender uma linha de tempo. Eu acredito que se você está aqui, caminha no entendimento acerca de libertação, você sabe quem é Moloque. Aquele que no período bíblico recebiam as crianças dentro de um útero de fogo. E sabe o que acontece? As crianças eram entregues, porque na motivação dos pais, entregando o filho primogênito, a colheita seria próspera, haveria blindagem na prosperidade, haveria saúde, e os descendentes seriam, de fato, prósperos em todas as áreas. Nação brasileira. Sabe como o Moloque vem sendo cultuado? Através dos indígenas. É uma dessas vertentes. Quando se nascia uma criança, queridos, com alguma deficiência, síndrome, deformidade, o pajé, o líder da tribo, ele tinha que cavar um buraco na terra, colocar a criança viva e enterrar ela viva. Os pais ouviam aquela criança debatendo dentro da terra para viver e não poderia fazer nada. Heloísa, alguns pajés, tomados de bondade, quebravam o crânio dessas crianças, enterravam. Você entende, queridos, de fato, o nível da guerra que nós estamos enfrentando e talvez você ainda não se atentou como igreja do Senhor e como libertador para a intensidade do que nós estamos falando. As nossas crianças estão se tornando cada vez menos acessíveis. Porque os olhos são a janela da alma. Provérbios 20, versículo 12, vai nos dizer: o ouvido que ouve, os olhos que vê o Senhor faz como ambos. O ouvido que ouve
e os olhos que vê o Senhor faz como ambos. Por que que essa geração se tornou tão apática, paralisada? Elas chegam dentro da igreja como se elas não estivessem dentro da igreja. Violentas, inacessíveis. Porque elas estão acessando, queridos, dimensões espirituais. E a alma dessas crianças estão sendo fragmentadas dentro de prisões espirituais. Estão conseguindo me entender? Querido, se você tiver alguma dúvida ao longo do tempo, pode... Amém? Amém. Olha só. O que a Bíblia está nos falando, queridos, é que, de fato, o ouvido que ouve, os olhos que vê o Senhor, Ele está fazendo como ambos. A divindade, queridos, os deuses, os senhores e senhoras, as Marias e os Josés, aqueles que estão sendo entronizados sobre os altos, eles precisam ser derrubados a partir do nosso coração. Uma mãe que nos procura e que diz, olha, eu não sei o que eu faço com meu filho, com a minha filha. E é incrível, né? Porque chegamos dentro de um estado, queridos, onde os filhos governam a casa. Os pais se tornaram mudos. E os filhos governam o lar. E isso, queridos, vem caminhando dentro de uma sutilidade tão grande, onde os pais estão se perdendo dentro do propósito. Lilith, esse comando, queridos, que atua de uma forma direta contra as crianças. Mas não é simplesmente através da fase intrauterina. E agora eu entro com você, queridos, acerca do campo midiático. Queridos, olhos que não se desgrudam da tela. Mãos no mouse, rosto tenso, respiração acelerada. Os fones de ouvido, queridos, facilita a percepção do inimigo. Crianças, adolescentes, jovens, não se distraem em nenhum movimento. Estão vibrados. Estão com os olhos fitos. Não importa o horário, não se cansam. Estão concentrados. E quando você compartilha com eles, eles vão te dizer o seguinte: não tem nada a ver. Eu compartilho aqui, queridos, que o nada a ver é o primo de Satanás. O nada a ver é o primo de Satanás. É um perigo, queridos, aquele que vê espiritualidade em tudo e não carrega um peso de caráter. Como é terrível aquele que não vê espiritualidade em nada e caminha sobre a sua vida cristã sobre uma estrutura natural. Mas, Cassiano, acerca dos jogos, aonde você aponta? Primeiro ponto, queridos, a gente poderia falar sobre os jogos de RPG, que são os jogos de realidade virtual. Os jogos de RPG são aonde o indivíduo que acessa, ele toma o papel do personagem. Ele se torna imerge naquela realidade. Ele se torna imerge naquela realidade. Então, entenda. Para você, queridos, ter um entendimento claro acerca do perigo dos jogos. Os jogos de RPG se tornou a maior arma de recrutamento satânico. Eu não quero te escandalizar, mas trabalhando com libertação, queridos, esse tempo, eu nunca atendi um satanista. Eu, Cassiano, eu não estou falando por todos os libertadores da nossa nação. Eu, Cassiano, eu nunca atendi um satanista que não passou pela igreja evangélica. Outro ponto que você precisa entender. Fala de um ex-satanista em um atendimento.
Ele disse: ei, o que eu aprendi em segredo agora está por toda parte através dos jogos virtuais. Os maiores níveis de magia que eu entrei agora estão por toda parte por conta dos jogos virtuais. Você já parou para pensar que talvez o que o seu filho, os seus netos estão acessando, as crianças da sua igreja estão acessando, é tudo aquilo que a Bíblia traz como condenação? A magia, culto aos mortos, os vícios. E talvez você está olhando e dizendo que esse ano não tem nada a ver. Querido, isso daquilo que o Senhor traz como abominação em Deuteronômio, capítulo 18. Você vai encontrar dentro dos jogos de RPG. Queridos, o ex-satanista, ele disse, queridos, que através dos jogos de realidade virtual, ele poderia sair da tela, entrar onde a criança estava. Ele olhava nos olhos daquela criança e dizia: você é tão bom com isso no mundo virtual, que tal viver isso no mundo físico? Estou te falando, queridos, de uma fala real. Roberta, quando eu vi isso, eu me assustei. Eu pensei, não é possível. Mas quando eu vi, queridos, o término da fala dele, mexeu comigo. E ele dizia: eu nunca ouvi um não como resposta. Eu nunca ouvi um não como resposta. Já tivemos oportunidade de atender adolescentes que estavam afundados dentro do satanismo. Baterista da igreja. Enviado e preparado, pastora Mariana, para travar o culto, paralisar o culto. Gente, uma estrutura de louco. Você sabe por quê? Porque ele convocava os espíritos através do som que ele liberava na bateria. Ele convocava os espíritos imundos através do som que ele liberava. Eu já ensinei isso aqui, Eu assim, estou meio te por falando baixo, que através das frequências de som, né? Aquilo que a gente emite, faz uma frequência, ou invoca a presença de Deus, ou invoca as trevas. isso. Queridos, 7 notas musicais, 7 Espíritos de Deus, harmonia, ritmo e melodia, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Existem coisas aí, queridos, nós temos uma escola de adoração profética, onde nós ensina ministros de louvor a trabalhar com libertação através da adoração. Uau. Arrumar confusão com o inferno através do som que libera. Enfim, fui atender esse adolescente, pastor. E quando eu perguntei para ele assim, tem um bate e volta que eu libero, um medo, um sonho. E aí eu vou entrando dentro disso. E quando eu falei assim, um sonho, o pai dele abandonou a casa por conta de um amante. Ele morava com a mãe, extremamente ferido com a paternidade. E quando eu perguntei para ele assim, fulano, um sonho. O pai dele se separou para viver com essa amante, não tinha mais tanto contato com ele. O pai dele engravidou essa amante, pastor. Teve 2 filhos gêmeos. E ele dizia um sonho: matar os 2 ratos que o meu pai chama de filho, para mim terminar a minha iniciação. Eu não estou te falando, queridos, de um adulto. Eu estou te falando de um adolescente de 13 anos de idade. Existe uma artilharia contra as nossas crianças e não podemos, queridos, ignorar. Os jogos de realidade virtual se tornou a maior arma de recrutamento satânico e de contaminação. Você pode observar que até a maneira de se comportar dos nossos adolescentes estão mudando. Esses tipos de jogos, queridos, carregam diversas consequências. Nós estamos vendo eles entulhados primeiro dentro de um isolamento profundo. Eles estão se isolando e criando seus mundos. Rebeldia generalizada.
Queridos, os nossos adolescentes estão entrando dentro de um nível de revolta. Eu não quero pontuar para você que passou uma reportagem nesses dias de um adolescente que entrou na escola e matou tantos. Eu sei que você está sabendo disso. O que eu quero de fato, queridos, é te trazer clareza dos bastidores que estão acontecendo. Estão acontecendo traços de violência, desejo e anseio pelo poder. Isso aí, Rafa, existe um nível de influência tão pesada através desse universo virtual que as nossas crianças, adolescentes, eu pontuo criança e adolescente porque hoje é libertação infantil. Mas a gente sabe que, queridos, governou todos. Existe uma guerra a nível cibernético. Existem níveis de batalha espiritual a nível cibernético, que não dá para falar hoje, mas é uma realidade. Eu não quero, queridos, que você saia daqui ignorando e pensando, tá tudo perdido. Queridos, olha só, eu escuto muito isso. Os mais experientes, os mais velhos, me param e diz, é que essa geração está perdida. Essa geração não tem jeito mais. Mas eu te pergunto, de quem era a responsabilidade de criar essa geração? Não é da geração que se passou. Você vai se lembrar, queridos, eu sempre cito isso. Ó, quem tá aí, Kelly, que bom te ver por aqui. Você vai se lembrar disso. Há anos atrás saiu a lambada. Gente, as famílias conservadoras ficavam espantadas com o nível da promiscuidade. O que eles não sabiam é que o funk estava para chegar. Essa pornografia auditiva. O trem não tem limite. Queridos, quando eu olho para a minha geração, e eu entendo o propósito a qual o Senhor me levantou, o propósito a qual o Senhor me chamou, eu tenho um senso de responsabilidade, não há tempo a perder. Eu preciso ser violento dentro da unção que o Senhor me confiou. Não há tempo mais para tentar maquiar a realidade do mundo espiritual que vai contra essa geração, sabe por quê? Porque se essa geração não se tornar, queridos, pronta, preparada, apta, eu tenho medo da próxima igreja que está para se iniciar. O nível do evangelho que está sendo liberado. E sem sombra de dúvida, hoje, queridos, eu tenho 24 anos de idade, eu sei que a minha geração não suporta a pressão de viver o ministério a qual Cristo estabeleceu. Porque tem se tornado cada vez mais embotados dentro dos seus sentidos. Cassiano, como eu vou me entrar? Pessoas que vieram dentro desse meio. Crianças que vieram dentro dessa realidade. Como eu vou caminhar dentro de tudo isso? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Acesse o coração dos seus filhos. Acesse o coração das crianças que o Senhor te confiou. Acesse. Eu poderia falar, queridos, de outras artilharias. Eu poderia te falar, queridos, de artilharias como abuso e pedofilia. Eu poderia te contar casos, queridos, que a gente escuta que, de fato, mexe com o nosso coração. Esses dias, queridos, de Belo Horizonte, eu saí de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para atender Eu fui atender uma criança, porque depois que o Senhor me chamou, parece que essas crianças têm meio com... atrai, né? A gente vai atrair essas crianças. E essa criança, queridos, de um berço evangélico. Eu lembrei da filha da Rafa, né? A Rafa aí mandou um kkkk. Fui ministrar em Vitória e ela ficou revoltada que eu não orei para ela. Mas olha só, elas vão ganhando o nosso coração. Eu saí de Belo Horizonte, queridos, para ir para o Rio.
Eu cancelei compromissos para ir lá para atender uma criança. Queridos, no atendimento de criança, eu não posso forçar a criança. E tem uma regra. Eu tenho que conquistar o coração dela para que ela venha até mim. Gente, dá um trabalho, vocês não têm noção. Desce eu para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, ela olhou para mim. E aí, queridos, uns 9 anos de idade. Quando aquela criança olhou para mim, ela disse assim: tio, eu sei que o Senhor te trouxe de longe para falar comigo. Kelly ganhou meu coração. Ela gerou uma expectativa na minha chegada, não, queridos, dentro de um princípio de idolatria, não. O que ela disse é: eu sei que o Senhor te trouxe de longe para falar comigo. Eu tenho uma régua, talvez vocês conhecem essa régua, que conta a história, várias histórias. Mas eu levei essa régua para contar a história do paralítico de Cafarnaum. Vocês conhecem essa régua? E eu fui contando dos 4 amigos que tomou a maca, levou aquele cara e tal, pororô, parará, e eu tô contando a história, porque ele tinha as pernas molinhas, e ela olhou para mim, no meio da minha história, ela baixou a cabeça, começou a chorar, e eu continuei contando a história do paralítico de Cafarnaum. Ela começou a chorar, e ela falou assim: tio, um dia fizeram algo comigo que me deixaram com as pernas molinhas. Ela começou a me contar, queridos, o que ela sofreu dentro do abuso. Uma família, gente, eu estou lidando com pessoas maduras, assim eu espero. Uma família cristã. Uma família cristã. O pai não acreditou, porque era o tio, o irmão do pai, que fez isso. Kelly, em uma reunião de família, o tio confessou para a família o que ele tinha feito. A família se reuniu e chegaram na seguinte conclusão: não vamos compartilhar com ninguém, pois o que será do nosso ministério? O pai se calou. A mãe ferida com a atitude e a omissão do pai. Quando ela disse: tio, aconteceu algo que me deixou com as pernas molinhas. A intercessora que estava comigo, queridos, ela entrou em planos. E ela começou a detalhar o que ela viveu com experiência. Aquela criança, queridos, liberou perdão para o abusador, declarando detalhadamente o que ele tinha feito. Não foi imposto. Claro que dentro de uma dinâmica sobre a linguagem dela. Mas o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Você tem maturidade para ouvir? Eu quero te contar. Hoje, queridos, há um tráfico negro, aonde se compra criança. Eu gosto de usar esse termo, mas para que todos entendam: feto. Crianças que são geradas, e quando chega a partir do 5º mês de gestação em diante, a mãe vende. A criança tem que sair inteira, queridos. Sabe por quê? Porque existem homens e mulheres que compram para ter relação sexual com o feto morto. Você tem ideia disso? Que hoje na nossa nação existem mulheres que geram crianças como objeto sexual. Crianças, queridos, e aqui o último trágico para compartilhar com você, aonde tem os seus dentes arrancados, braços e pernas arrancadas, que são como bonecas sexuais sobre a nossa nação. Que quando pessoas vêm do exterior, existe um mercado de prostituição infantil que oferece as crianças como objeto sexual. Existe uma artilharia contra as nossas crianças. Você não pode ignorar. É por isso que eu te falo, queridos, que a aula de hoje te tira sono. Eu vim aqui, queridos, te sacudir dentro dessa realidade. Há uma realidade espiritual contra as nossas crianças. Hoje, dentro de tantas coisas que eu poderia te ensinar acerca da libertação infantil, eu queria entrar dentro de um agravante. Eu queria te trazer algumas direções sobre como ministrar libertação
sobre uma estrutura mais aberta a crianças com envolvimentos profundos aos jogos de RPG. Amém? Papel e caneta para a gente conduzir. Pastor Alisson, eu queria depois só que o senhor falasse, ou um breve comentário, sobre, na sua visão espiritual, de pais que vestem os seus filhos a participar de festas juninas, a Halloween, Carnaval, né? Aqui na nossa realidade, aqui na nossa cultura aqui geográfica, o que nós mais vemos são filhos de crente dançando na festa junina, participando do Carnaval, participando de Halloween. E assim, tá tudo normal porque é um trabalho de escola. Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando nós falamos acerca de festas, eu precisaria gastar com você, queridos, 3 dias consecutivos para te ensinar o que age por trás de cada festa. Essa perspectiva espiritual e tudo mais. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós falamos acerca dessa roupagem onde os pais estão inserindo, o primeiro ponto que você precisa entender, existe uma janela espiritual que se abre. Uma janela espiritual que se abre. Dentro de uma força tão grande, e aí eu estou te falando de um portal temporal, onde espíritos são liberados para serem cultuados sobre aquele período. As vestes revelam o ofício. Ninguém para, queridos, na rua e pergunta para um policial fardado se ele é padeiro. Não me perdoa, porque eu pensei que o senhor fosse um médico. Porque as vestes dele revelam o ofício que ele ocupa. Espiritualmente, queridos, estamos vestidos espiritualmente. Porque, queridos, se no mundo espiritual não tivesse vestes e armadura, o Senhor não declararia: revestir, pois, as armaduras de Deus. Se vista. A Bíblia diz, queridos, que existe um linho fino que são as obras de justiça dos santos. Você sabe o que o Senhor está nos ensinando, Juliana? É que, de fato, na confecção espiritual, as minhas obras determinam o que eu me revisto. O justo no mundo espiritual se veste de justiça. O ímpio no mundo espiritual se veste de impiedade. Mas essa mesma medida, quando um pai ele está vestindo seus filhos para essas festas ditas culturais, ele está declarando: eu autorizo os meus filhos no mundo espiritual ser reconhecido com esses espíritos que estão sendo liberados sobre essa janela, como direito legal que carrega a tutela sobre os meus filhos. Eu autorizo. Eu autorizo. Queridos, se vestes no mundo espiritual e no mundo físico não fosse algo tão importante, no baixo espiritismo, não se vestia um santo, alguém que se reveste ali, recebe um orixá, das vestes do orixá. Então, queridos, existe uma estrutura espiritual sobre essas dimensões espirituais ditas nas festas culturais. Existe uma realidade acerca disso. E já tomando a liberdade para falar, né? Você que quer aprender sobre isso, queridos, tem uma aula que nós aplicamos sobre festas e ciclos espirituais que se fecham na vida da criança, ok? Dentro do curso de libertação infantil. Depois eu vou compartilhar com a pastora todas as informações para vocês terem um acesso de como caminho. Mas vamos lá. Vocês têm alguma dúvida, queridos, até aí? Ou eu posso continuar? Pode ir? Amém? Eu quero te ensinar de uma forma breve sobre como ministrar. O como ministrar, queridos, ele vai começar a partir da posição dos pais.
Eu vou te contar, esse é o maior desafio. São os pais que nos procuram como quem diz: resolva o problema do meu filho, porque o meu filho ele veio quebrado. É que vem com defeito de fabricação. E eu queria que você anotasse: crianças não têm problema, criança tem paz. Crianças não têm problemas, criança tem paz. As crianças, queridos, elas não têm problemas. Os pais podem ser a solução ou o declínio dessa geração. Então, crianças não têm problemas, crianças têm paz. Quando eu atendo uma criança, eu descubro o lar que aquela criança vive. Eu descubro aquele homem como pai, eu descubro aquela mãe como uma mãe. Eu tenho acesso a toda a casa. A criança denuncia o lar que ela está inserida. A primeira posição, ela precisa ocupar de pais que oram pelos seus filhos. A Bíblia diz, queridos, que os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro. Isso significa que, por exemplo, a Kelly determina o rumo e o alvo que o filho dela vai chegar. Você está, queridos, preparando essa flecha para acessar em que lugar? Qual é o destino profético que você libera por essa criança? Primeiro ponto, orar é uma posição dos pais. Libertadores, guarde isso no seu coração, não simplesmente acerca da libertação infantil, mas da libertação adulta também. Você não pode querer a libertação de um indivíduo mais do que ele mesmo. O mais interessado na libertação dele é Cristo. O segundo precisa ser ele. E por último, você, mesmo se posicionando como um libertador. Amém? Os pais têm uma participação muito importante, por quê? Pois os pais precisam ser exemplo na vida dessa criança. Eu citei para vocês 2 vezes e eu vou citar de novo. Eu vou citar de novo. Queridos, nessa estrutura, de crianças que não têm problemas, crianças têm pais, é aonde entra. Porque os pais precisam ser exemplos na vida dessas crianças. Queridos, aonde os seus filhos chegam conduzindo aos seus passos? Será que seus filhos caminham sobre o reino? Ou será que os seus filhos caminham sobre uma vida dupla? Porque vê pais que ganham no púlpito, mas perdem no secreto. Pais que têm ouvido para ouvir todos, queridos, e não conseguem ter ouvido para ouvir os filhos. Sabe o que eu escuto de filhos de pastores? Esses dias eu atendi uma filha de pastor e ela dizia que assim, eu estou na igreja, mas não é porque eu amo a Cristo. Esse foi o tempo, pastor. Eu não amo Cristo. Eu estou na igreja, pois eu sei que o dia que eu sair eu perco meu pai. Eu só tenho meu pai dentro da igreja. Então entenda, queridos, que a sua casa é o seu maior ministério. A sua família é o seu maior patrimônio. Libertador, existem altares que se estabelecem de blindagem. Casados, o sexo te blinda na guerra. Guerreiros, a oração e a adoração te blinda na guerra. Eu posso te contar um outro altar que te blinda. A mesa te blinda na guerra. O relacionamento em família. E a medida que você é respaldado a ministrar aos outros, é a medida que você é respaldado dentro da sua casa. Se você, queridos, não é exemplo dentro da sua casa, não espere o Senhor te confiar às nações. As nações não te aguardam se você não sabe acessar a sua família. Estabeleça paz, limites sobre essa criança. Queridos,
Que governo é esse que, como pai, você estabelece sobre os seus filhos, aonde o seu filho caminha desvairadamente sobre um campo virtual? Esses dias eu peguei uma mãe com um filho de 4 anos de idade. E ela falou assim: ah, Cassiano, meu filho hoje não veio para a igreja. Ele não queria ir. E eu queria te perguntar, Cassiano, o que eu faço com meu filho? Eu perguntei para essa mãe: deixa eu te perguntar, o seu filho deve ser muito próspero, né? Para ele manter sua casa. Porque para um filho de 4 anos manter uma casa e decidir se ele vai ou não vai, ele deve manter. Mas nós chegamos dentro de um nível onde as crianças governam sobre o lar. Pais, aprenda a estabelecer limite. A minha geração não sabe ter limite. A minha geração tem força, mas não sabe chegar à casa do ferreiro. Cassiano, o que é isso? Queridos, é o ferreiro que dá forma ao ferro. E se você, pai, não sabe levar o seu filho à casa do ferreiro para ele se tornar uma espada afiada, o seu filho vai ser um peso de porta amanhã e não uma espada. A minha geração precisa aprender a descer à casa do ferreiro. Cassiano, eu começo proibindo os meus filhos? Não. Você começa nesses estágios que eu falei. Aprenda a orar. Traga destino aos seus filhos. Vença como exemplo. Estabeleça limite de tempo. Outro ponto. Leve o seu filho a pensar por intermédio das Escrituras. As Escrituras norteiam a sua casa? Você sabe dar atenção aos seus filhos? Você sabe amar aos seus filhos? Os seus filhos não precisam de mais presentes. Os seus filhos precisam conhecer o seu cheiro. Eles precisam conhecer o seu colo. Eles precisam conhecer os seus olhos. Queridos, meu pai nunca me bateu. Mas eu posso te contar uma coisa? Através dos olhos, não precisava do meu pai me corrigir. Ele olhava para mim e era como se eu entendesse assim: deu por hoje. Aquela olhada dizia muito. A minha mãe não, né? Minha mãe mais explosiva, sanguínea, gritadeira, né? Mas o meu pai não. Meu pai sempre estabeleceu o limite através do olhar. O meu pai olhava para mim e eu entendi. Os mais antigos sabem bem o que é isso, o olhar de um pai. Essa geração não sabe por quê? Porque a tela governa o coração deles. Todo o processo de libertação de crianças, adolescentes que vieram dessa contaminação vai vir por intermédio de um lar bem estruturado. Pois os pais são tetos espirituais na vida da criança. Posso continuar? Como, Cassiano, eu vou ministrar? Primeiro ponto. E aí eu já pontuo para você diante dessas crianças e adolescentes. Primeiro ponto. Aprenda a proclamar a verdade para que os olhos espirituais desse indivíduo se abram. Você não pode atender uma criança dizendo assim, um adolescente, né? É que eu acho. É que no meu tempo. Você sabe o que você precisa fazer? Você precisa, queridos, pegar a palavra e perguntar para ele aí, você acredita que essa palavra é a verdade? Se necessário for, queridos, faça o apelo, porque tem muitos adolescentes que precisam se converter novamente. Geração de Samuel vive no templo, mas não conhece a voz de Deus. Está no templo, é arrastado, os pais conduzem, mas não sabe o que é viver. Pais, que dia você juntou o seu filho e disse: ei, hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos colocar um hino e nós vamos atrair a presença do Senhor para dentro dessa casa. Os seus filhos sabem buscar ouvir a voz de Deus.
Você sabe sentar com seu filho a ensinar a palavra? Queridos, a nossa geração aprendeu a estudar para pregar. Pare hoje. Estude para viver uma vida em retidão. Mergulhe nas escrituras para viver uma vida de retidão. E o que eu pregar, Cassiano, vai ser o quê? É resultado do que você vive. Quer ter autoridade espiritual? Viva a palavra e pregue o que você vive. É um dos maiores códigos de autoridade espiritual. Mas vamos lá. Proclamar a verdade para abrir os olhos espirituais desse indivíduo. O que a palavra do Senhor diz. Tem uma ministração, queridos, que eu falo, né, sobre uma viagem muito louca. A gente tem que colocar uns nomes assim, né, gente, para atrair esse povo. Eu falo sobre João, cara top, queridos. Escreveu as 7 igrejas da Ásia, o ápice de um ministério. De repente ele está ouvindo os céus, como a voz de um chofar. Suba aqui e te mostrarei as coisas que irão te acontecer. Que viagem é essa? Aonde sobe aos céus. Ezequiel sobe para ver os querubins e recebe, queridos, ali brasas liberadas sobre os povos. Isaías, uma brasa ardente sobre a língua. Queridos, leve essa palavra sobre a linguagem da sua criança, do seu adolescente. Segundo ponto, renúncia. Cassiano, você tem pautas disso? Tem, queridos. Os alunos dos libertadores infantil recebem uma apostila de pautas de renúncia. Mas entenda, não basta esse adolescente proclamar, verbalizar, declarando: eu renuncio, eu cancelo, eu anulo, eu torno sem efeito, sem renunciar do coração. Eles não podem ser comissionados. Eles precisam percorrer o caminho da cruz em sacrifício. Eles precisam disso. É entender, não, hoje eu entendi, pastora Mariana, a Bíblia condena o que eu tenho encharcado os meus olhos, eu me tornei um feiticeiro virtual, eu me arrependo. Vocês entendem essa guerra espiritual? E pauta de renúncia, queridos, é para o si. Para com esse negócio, que senão a gente está ficando igual católico. 3 Salve Rainha, 2 Pai Nosso e 4 Ave Maria. A aula é online, queridos, e presencial. Terceiro ponto, pastora Mariana, entra naquilo que a senhora perguntou. Retirar todo o armamento, vestimenta e dardos. Retirar armamento, vestimenta e dardos. Que ele recebeu através desses acessos. Profeticamente, queridos. Vai começar a tirar braceletes, armas de guerra virtual, as roupas, as sandálias, os brincos. Queridos, unge esse indivíduo. A gente caminha sobre uma linha profética aqui, queridos. Então, suco de uva e óleo de unção. Percorre sobre esse indivíduo declarando: eu retiro as marcas de guerra virtual. Eu declaro anjos ministradores enviados em favor do meu ministério, anjos de guerra, percorrem toda a dimensão virtual e retira os fragmentos que ficaram lá. Nos poços, nos pântanos, nas matas, nos ambientes de vampirismo, eu retiro. Se por uma legalidade de acesso eu entrei, por uma legalidade verbal eu declaro, eu tiro. Amém? Queridos, você vai ver a maneira que o Eterno vai se mover dentro dessa sala de atendimento. Alguns começam a vomitar aquilo que eles se alimentaram virtualmente. Não dá para falar hoje, queridos. Mas existem adolescentes se alimentando de coisas virtuais que colocam para fora no físico dentro de sala de atendimento.
Retira, queridos, todo esse armamento, os dardos, queridos. É como alguém que não é sem passar a mão no corpo. Retira como quem abraçou um cacto. Retira esses espinhos dos olhos, dos ouvidos, do estômago, das pernas, das mãos. Quarto ponto. Recolha todo o sangue virtual. Recolha todo o sangue virtual. Retire, queridos, dessa estrutura virtual. E retire toda palavra de aliança dentro desses jogos. Pois a maioria deles precisa ter uma aliança, queridos, espiritual com as trevas para fazer parte. Pactos que são feitos para a próxima fase precisam ser desfeitos. Gente, é muita coisa e não dá para falar em tão pouco tempo. Prepare, queridos, nas cortes celestiais. Nas cortes celestiais. Como quem prepara uma audiência. Prepare um memorial e larga de murrinha. Hoje não dá também para falar sobre isso. É financeiro, queridos, é financeiro. Pois você manteve essa criança com internet, você manteve essa criança com recurso. Você está mantendo essa criança até mesmo com cartões de investimento. Prepare um memorial. Libere sobre um sacerdote, queridos, que sabe se mover profeticamente diante das cortes. Porque se eu não estou pagando para minha libertação, não. Pai, eu estou selando hoje. Prepare essa reunião. Queridos, existe um advogado que advoga em sua causa diante das cortes, Cristo Yeshua HaMashiach. O sangue de Cristo é aquilo que fala diante dos céus em seu favor, mas profeticamente se mova. Hoje eu levanto um memorial e eu declaro diante de um sacerdote, ei, eu estou levantando esse memorial, anulando todo o meu investimento financeiro. Posso fazer um parênteses? Você que acessou filmes pornográficos, revistas, você entende que você se tornou um mantenedor de garotos e garotas de programa. Através do seu acesso, você manteve uma cadeia de prostituição virtual. E talvez seja isso que as suas finanças têm se tornado, queridos, aprisionadas diante do céu. Você sabe por quê? Diante de cortes celestiais. As trevas têm direito legal para governar sobre as suas finanças. Talvez seja aí que você não consegue romper financeiramente. Fechei o parênteses, vamos continuar. Seja ousado. Cassiano, eu tiro a força do meu filho, leve ele a pensar e seja o exemplo. Eu creio em um Deus que gera arrependimento no coração dos filhos. Eu creio nisso. Eu tenho visto isso. Adolescentes, queridos, que dentro de ministrações de jogo, virtuais e tantas outras coisas, nos procure e diz, eu preciso me arrepender. É o Senhor que eu creio e acredito, que gera arrependimento no coração das nossas crianças. Outro ponto. Só para você entender. Essas alianças que são feitas por juramentos celestiais, virtuais, diante das cortes celestiais também são desfeitas. Desvincula isso. Existem mantos de tutela espiritual que está sobre os ombros dessa criança e desse adolescente. Profeticamente retira dos ombros. Eu te retiro diante dessa tutela. Esse governo, esse altar de ira não governa o seu coração. Tem um comando, queridos. Espírito de rebelião, eu falo com você. E dá uma ordem. Próximo ponto. Descontaminação e reprogramação das vontades, desejos e comportamento. Começa a declarar, queridos, o sangue de Cristo percorrendo a alma desse adolescente.
Começa a declarar, pai, eu declaro vontades, desejos e comportamentos descontaminados. Que violência é essa que esse adolescente já está gritando com a mãe? Começa a trazer, queridos, descontaminação, reprogramação. Outro ponto, saída de ambientes espirituais. Existe um workshop que a gente aplica, queridos, são em torno de 5 horas falando só sobre prisões espirituais e saída de prisões. Existem prisões que têm saídas específicas, mas que eles declaram a saída desse adolescente. Se for para marchar, marche. Talvez é um anjo que o Senhor vai liberar, queridos, para entrar dentro desses ambientes e tirar. Talvez a chave já está na mão desse adolescente. Talvez o próprio Cristo vai entrar. E talvez esse adolescente se transformou no próprio carcereiro dele. É real isso. Eles vão ver e vão ter experiência deles. E por último, estabelecimento da alma nos lugares celestiais. A Bíblia diz que estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Após essa saída, declare: Pai, diante dos céus e a terra, eu proclamo que esse adolescente ele está sendo conduzido às regiões celestiais. Amém? O que eu pontuei com vocês, queridos, é a introdução de uma libertação infantil. Existem assuntos que eu sei que precisam ser aprofundados, precisam ser levados sobre um profundo nível de entendimento que demanda tempo. Então, você que quer entender mais sobre como nós funcionamos, existem seminários pais e filhos, por exemplo, aonde os pais estão sendo ministrados violentamente em libertação em um ambiente e os filhos estão sendo ministrados em outro ambiente. Então tem toda uma dinâmica aí. Que se eu não quero entender mais, vai ser uma honra, queridos, ter vocês conosco. Amém. Amém? Amém. Pastora? Meu Deus, que aula! Eu sabia que ia vir nesse nível, porque eu vi e eu me interessei muito, porque eu vi a necessidade de nós termos os nossos olhos espirituais abertos nesse tema. Queridos, alguém gostaria de fazer uma pergunta específica? Levante sua mão. Não sei se temos muitas perguntas. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre sua criança, sobre jogos? Eu gostaria de perguntar. Vou te perguntar, já. Amém. Ô, pastor, a minha filha, ela tem 7 anos e ela tem muito pavor noturno. Aí os psicólogos, pediatras falam que é a fase. O que você poderia me falar sobre isso? Se você me aponta e você me usa o termo terror noturno, você já está me denunciando o espírito. Você me fez uma pergunta, mas já sabe da resposta. Existe um elo, não sei se é geracional, não sei se é por aquilo que está estabelecendo. E Jéssica, entende uma coisa, se a gente hoje está falando de jogos, talvez a criança ela vem de elos de feitiçaria dos antepassados, que nessa geração, e aprendam isso, libertadores, talvez não se repita através de uma roupagem dentro de uma estrutura de um centro espírita. Talvez esse ciclo ele é selado através de uma feitiçaria virtual. Essa criança de 7 anos, o que eu direciono é, ela precisa passar por um mapeamento espiritual para sondar essas raízes. Mas esse espírito de terror noturno, ele se estabelece por uma legalidade. Não existe nada sem sentido. Houve uma legalidade, um governo que se estabeleceu. Ok? Se você pontuar, Cassiano, eu queria compartilhar algo, sondar, a gente prepara aí um tempo para viver isso. Tá bom, Jéssica? Existem armas específicas, mas a sua pergunta me traz a resposta. Ok? Vamos lá. Mais alguém, pessoal?
Eu quero Eu. perguntar. Ah, pode. Oxi. Pode falar, Lê. Então, eu queria perguntar para ele, meu filho tem 11 anos, e assim, a minha luta com ele é o jogo, e também ele fica lutando sozinho, aí eu pergunto a ele, por que que ele fica lutando? Ele sempre fala, mãe, é porque eu fico imaginando aí um dia ele até falou comigo, que imaginou que ele era um dinossauro. Depois eu perguntei a ele assim, ô Lauro, mas você é a imagem e semelhança do Senhor. E depois ele falou assim que ficava imaginando que estava com espada. Esse que é o desafio, Alexandra, da questão dos jogos virtuais. A gente ainda está falando acerca de dimensão. Talvez ele já está no nível de contaminação das vontades e do desejo e comportamento que ele já trouxe isso para o mundo físico dele. Entende? Talvez outras pessoas diriam é uma fase dentro da idade por aquilo que ele tem se alimentado. E eu te trago isso de fato. Você acessou o mundo do seu filho? Pois você precisa fazer isso. Acesse o mundo dele e leve ele sobre esses pontos que eu compartilhei. Descontaminação das vontades, desejos e memórias. Estabeleça limite. Pois, se as nossas crianças elas estão entrando dentro desse nível, o primeiro a se arrepender precisa ser o pai e a mãe, pois se tornou mantenedor daquela prisão. Tá bom? Pode perguntar, Lu. Pastora, paz, pastor. Assim, tipo assim, a gente trabalha aqui também com juniores. E a maioria dos nossos juniores, os pais não são convertidos. Então, como que a gente pode ter acesso a libertá-los, sendo que dentro de casa eles não têm libertação? Eles vão voltar para o mesmo cativeiro e viver do mesmo modo. Nós precisamos pontuar algumas realidades. Existem duas instituições que o Senhor ele cria e ele estabelece e libera autoridade. A primeira dela é família, autoridade paternal e maternal. Segunda autoridade é a igreja. A igreja ela carrega a autoridade espiritual. O que nós precisamos entender é a nossa autoridade como igreja. Não deixe de ministrar essas crianças, pois se um pai, ele libera o seu filho para ir diante da igreja, entenda isso como algo espiritual, como quem diz, eu te entrego a autoridade sobre o meu filho. Eu te entrego a autoridade para ensinar o meu filho a conduzir um caminho. Conduz essa criança a níveis tão profundos em Cristo, aonde essa criança, por ela mesma, ela vai começar a sentir nojo desses atos. Nojo. Entende? Como igreja, estabeleça um nível de autoridade sobre essas crianças. Ok? Queridos, entenda que eu ministro em salas, juniores, adultos, e eu entrei dentro de uma sala. O pai liberou aquela criança para chegar ali. Eu entro como autoridade no mundo espiritual. A Bíblia diz, eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, ele vem. E ele não volta até que a minha palavra se cumpra. E você, como ministra Kids, eu quero te falar acerca de outra coisa. Existe uma unção de Simeão. E a unção profética de Simeão faz gerar em 9 dias o que seria gerado em 9 meses. Acelera a conversão desses pais. Começa a declarar, nós caminhamos sobre uma estrutura profética. E começa a verbalizar, pai, eu declaro aceleramento da conversão dos pais de fulano. Eu declaro que se por 7 caminhos eles têm percorrido, por um caminho eles voltarão. Eu declaro retidão sobre essa casa. E vamos embora para cima. Amém? Próximo. Eu eu ia fazer a pergunta que a Aniele fez. Ela trabalha com juniores e eu trabalho com crianças, né? E era a mesma pergunta. Então, a gente, aqui na nossa igreja, nós temos muitos pais que eles levam as crianças, né? Nas células, né? Na igreja, mas eles não são convertidos. Sim. Então, essa é a linha. E eu queria fazer uma pergunta. E quando
a gente ensina o certo e esses pais não aceitam. Eles continuam levando crianças em determinados lugares, né? Nessas festas pagãs. Sim. A gente orienta, a gente fala. Eu estou falando de pais cristãos. Sim, sim. Eu tenho que entender Como que instruir? há um trabalho, Elisandra, de formiguinha. O que a Bíblia diz é para os pais ensinar os filhos no caminho que ele deve andar, para que quando crescer ele não venha se desviar. A igreja, ela auxilia no processo. Auxilia no processo. Mas entenda uma coisa, a semente que você tem liberado, ela vai cair dentro de um campo tão fértil, de maneira tão fértil, que os anos, Elisandra, pode passar. E essas crianças vão se lembrar. Quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 13 anos, tinha uma ministra Kids que ela me disse, e essa palavra ela perpetua até o dia de hoje. Você entende isso? A ponto dela não desejar estar. Talvez cresça e diz que assim, os pais estão ensinando de uma forma completamente errada, mas essas crianças elas vão ser impelidas na verdade. E é esse impelimento na verdade que faz com que a sua semente ela gere e ganhe frutos tão potentes, tão violentos, que vai ter permanência. E eu quero te trazer aqui como um conselho para a sua caminhada. Não pense que o que você tem feito tem caminhado sobre uma obra infrutífera. O Senhor te estabeleceu. O Senhor te firmou dentro desse propósito. E Ele tem comprometimento com essa obra. Entenda isso. Aquele que te chamou é aquele que respalda a semente que Ele mesmo inseriu em você para você liberar sobre essas crianças. Amém? Próximo. Queridos, a Maria Lúcia pode fazer sua pergunta, só mais 2 perguntas depois, tá bom? Por causa do horário. Eles sugam mesmo, viu, pastor? Eles sugam até o osso. Pode perguntar, Maria Lúcia. Paz, pastor. Tá. Shalom. Shalom, eu tenho um sobrinho e ele vivia jogando, e é uma criança assim que parece que ele estava endemoniado, não adiantava bater, gritar, falar, e eu não sabia mais o que fazer. Eu coloquei a mão na cabeça dele e orei. Eu passei 3 dias doente. Hoje ele está com 12 anos, ele é um tempo que ele vê vultos, né? E é muito agitado. E a gente não sabe o que fazer. A gente pede oração, só que os pais vão assim, na igreja católica. E a Sim. gente fala, aconselha, mas não sabemos o que fazer exatamente. O que o senhor me Então, aconselha? O que você me aconselha a fazer nesse caso? olha só. Eu posso te contar a base da minha experiência como tio. Eu não sou pai. Sim, A pastora falou que é mais 2 perguntas. Eu tô tentando. Gente, eu ainda tenho mais uma agenda para cumprir. Mas vamos lá. Já vieram aqui abrir a porta, me botando pressão, pastor. Olha como é que o povo é opressor. Viu? Mas vamos lá. Eu vou te dar como exemplo meu. Trabalho com libertação. Eu sou tio. E é tão interessante que eu comecei há um tempo a mudar a estrutura da minha casa para adequar para eles. Aqui em casa não tem criança que assiste televisão e nem criança que tem acesso a celular dentro da minha casa. Eles amam estar aqui, porque eu gasto com eles em questão daquilo que é manual. Mas, no meu caso, e os meus sobrinhos, de uma maneira, a minha irmã verbalizou eu como um padrinho e como autoridade sobre os filhos, como uma cobertura, como intercessor. E eu trago isso para mim há muito afinco em defesa disso. Então, talvez, se você assumisse isso como autoridade, compartilhando com ele, olha, com os pais, eu posso assumir essa responsabilidade espiritual sobre essas crianças, de orar, interceder, eu creio que eles vão aceitar, né? Porque ultimamente até o povo espírita está aceitando oração. sim, E você começa a se mover. Isso é tão violento que eu tenho um sobrinho chamado Miguel.
Tem o Arthur e o Miguel. O Arthur é tranquilo, gente, mas o Miguel veio para colocar fogo na carroça. O Miguel é um gadita, que ele diz que em tempo de isolamento, o Miguel vale por 100. Em pique de adrenalina, o Miguel vale por 1000. E dentro disso, essa palavra profética que o Senhor foi liberando, dizendo a respeito dele, um exemplo até paralelo a isso. Miguel ficou doente. Miguel ficou internado. A minha irmã me procurou e disse, Cassiano, e agora? E tal, preocupada, né? O caso dele se agravando. E eu sei da palavra que o Senhor tem liberado acerca dele. Eu queria ir no hospital visitar ele, porque ele foi internado, eu não consegui entrar, só os pais entraram. Eu dei uma direção profética para ela. E eu me movi em ousadia, pastora Maria. Porque eu disse, de fato, o que o Senhor me mostrava era um espírito de enfermidade. Queridos, eu me movi em tanta ousadia, crendo naquilo que o Senhor liberou sobre a vida do Miguel como unção. E eu comecei a orar, Pai, agora eu não quero que o Miguel saia do hospital. O Miguel vai permanecer dentro da ala. Como autoridade sobre a vida do Miguel, eu declaro restauração sobre saúde. Mas eu declaro que o inferno vai retroceder dentro daquele andar. O Miguel vai ser instrumento de cura sobre aquele andar. Eu declaro que as crianças enfermas sairão dali curadas. E eu comecei a liberar a cura. Ela me contava os casos de enfermidade e eu começava a liberar a cura. E a minha irmã, ela chegava para mim desesperada, pastor, falando o seguinte, Cassiano, mas todo mundo sai, o Miguel permanece. Eu contei para ela, ele vai ser o último. O Miguel vai sair de lá com a ala vazia. Aleluia. O dia que o Miguel sair, você vai ter a certeza que nem o espírito de enfermidade queria o Miguel dentro daquele lugar. Então, talvez você esteja perguntando para alguém que tem um grau de loucura. Porque é nessa loucura profética que eu tenho me movido. Aleluia. Eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, ele vem. E ele não volta até que a palavra se cumpra. E eu comecei a declarar, anjos ministradores, eu declaro. Existem anjos que o Senhor delegou em favor do meu ministério, que eu declarava isso. Em nome de Jesus, eu autorizo a acampar sobre o Miguel. Aleluia. A fazer transfusões de sangue sobre o Miguel, trazendo normalidade aos pulmões. E assim aconteceu. O que nós, como igreja, precisamos entender é a autoridade que carregamos. Amém? Amém. Carla, faça sua Amém. pergunta. Shalom, Shalom. pastor Shalom. Cassiano. Vou até ligar minha câmera. Pastor Cassiano, tu és uma bênção. Deixa eu dizer, eu venho acompanhando algumas aulas, né, já com o Cassiano. E, assim, o que eu tenho visto, assim, dentro do coisa que é difícil, assim, pelo menos aqui dentro da cidade onde eu moro, é Qual cidade? Rio Claro, estado do Rio. Sim. Aí, assim, eles igual vão construir igrejas, eles não pensam em salinha. Eles deixam a salinha para depois. Aí quando vê, fala, esqueci, tipo, como assim? Esqueceram da salinha e faz um pedaço lá, tenta. Mas aí o barulho tá tão grande de dentro que você não consegue ministrar ou trabalhar com as crianças dentro da sala. E Deus deu um direcionamento, eu achei assim muito impressionante que Deus falou que levava o versículo falando, deixa vir a mim as criancinhas. E era para levar as crianças lá para trás e orar cada uma delas, fazer com que elas se movessem dentro do Espírito Santo, que Deus tinha algo para fazer. O pai, a mãe, aliás, da criança, que é a mulher do pastor, quando foi orar e Deus usando mediante a criança, teve uma reação não muito legal. Tipo assim, ela puxou a criança e saiu arrastando pela igreja. E Sim. sabe, assim, a reação de como foi muito brusca, que quebrou todo a atmosfera que estava naquele lugar. Sim. Aí eu fico pensando, quando acontece coisas assim, que Deus pediu para usar as crianças, mas os próprios líderes são difíceis de permitir que a gente que trabalha com criança nesse ato profético, em tudo que Deus tá mostrando, eles não querem.
como que nós devemos agir diante essa atitude deles? Então, nunca se mova sobre uma estrutura que vai contra aquilo que a liderança tem caminhado. Mas eu vou te contar, dentro dessa realidade, sobre uma perspectiva espiritual. O que você precisa ter em mente é que o mais interessado em acessar essa geração é o Senhor. O Senhor é o mais interessado. E, Carla, a realidade que você compartilha comigo não é uma realidade simplesmente do Rio. Os ministérios estão entrando em colapso acerca dessas crianças. Isso é muito triste. Mas nós vamos ter que entrar a um nível de oração profunda, a um nível de guerra, para que, de fato, o coração dessa liderança se mova em entendimento acerca disso. Então, de fato, hoje, né, já explanando acerca da sua realidade, Rio de Janeiro, queridos, há um comando que você precisa bater muito acerca da estrutura de paternidade, pois há um comando de orfandade. Outro comando, há um comando, queridos, de feitiçaria terrível através de encantamento. E cada um vai entrando dentro da sua realidade. Eu pontuo, uma pessoa que se levanta para o ministério infantil, ele vai ter que ser um desbravador do reino. Ele vai ter que ser desbravador. Eu estou te falando porque eu sei o que hoje é ter um ministério na minha igreja, onde as crianças têm ar-condicionados, onde a criança tem o seu púlpito, onde a criança tem a sua estrutura de som. Mas, Carla, eu sei o que é ministrar para crianças dentro de uma garagem. Eu sei que o som do culto de adultos atrapalhar. Mas a questão é, permaneça firme no propósito, pois aquele que te inseriu, ele te mantém dentro da palavra que ele mesmo te confiou. E o Senhor vai mover o coração dessa liderança em favor do reino, em favor dessas crianças. Amém. Amém? Glória a Deus. Ju, para finalizar, sua última pergunta. Pastora, Oi. eu vou dar uma outra sugestão também, se a senhora concordar. Quando eu acabar, eu vou abrir uma caixinha de pergunta no Instagram. Perfeito. E vocês continuam. Ou senão vocês compartilham com a pastora Madriana e eu compartilho em áudio respondendo, tá bom? Perfeito. Fechou? Tá. Juliana? Eu queria perguntar a respeito daquilo que foi falado no início da aula, sobre as crises de epilepsia e síncope, que vem sobre ali o espírito de Lilith. Mas, por Sim. exemplo, essa criança cresce, né, carregando isso. E quando ela se torna na vida adulta, como que ela consegue sair dessa situação, dessa instalação? Juliana, o processo ele vai permanecer o mesmo, a linguagem, a dinâmica que vai alterar. Entende? No campo adulto, nós conseguimos entrar dentro de uma violência maior. Por exemplo, aqui nós temos um processo chamado resgate e remissão do DNA. Eu lá vou até abrir uma turma agora, mês que vem, e segura o anjo aí para você entender, treinando pessoas a trabalhar acerca disso. A nível genético, nós estamos falando de um espírito que atua na genética. Então, é na mesma estrutura, só que uma linguagem diferente, entende? Então, tem vezes, aí a Carla fez, né? Tá compartilhando que é bênção. Até então, Carla, a gente trabalhou ministrando pessoas, né? Ontem nós encerramos uma turma, são 21 dias. Mas agora eu vou levantar uma turma para ensinar a trabalhar pessoas. Entende? Então, muda a linguagem, mas a dinâmica permanece. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, foi uma bênção, está sendo uma bênção. Oi? Vai estar a caixinha de pergunta? Qual o Instagram que vai estar a caixinha de pergunta? Avança.judá. É a Vanca, né? Avanca.judá. Vou escrever aqui no chat para todos. Quero chamar meu marido que está aí na aula. Queridos, já vão ligando a câmera, nós vamos tirar aquela foto linda. O pastor Ivano vai finalizar agradecendo, orando conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém? Amém, querido. Que maravilha, né? Que bênção. Foi tremendo, né? Foi bênção de Deus. Vamos orar então, né? Agradecendo a Deus, agradecendo aí, né, o Alisson, né? Pastor Alisson Cassiano, que Deus possa abençoar, e a todos vocês, pessoas novas aí participando conosco hoje, né?
Foi uma bênção. Que bom, que maravilha. Eu quero orar então, quero orar agora, abençoando todos vocês que estão participando, vocês que ainda futuramente estarão assistindo, né? Porque eu creio que esse conteúdo foi algo que mudou e vai mudar, vai continuar mudando a vida e a história de muita gente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os vossos olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus tremendo, Deus fiel, Deus todo-poderoso, abençoa, meu Deus, a vida de todos, o pastor que ministrou hoje, e a todos que estão participando, os de perto, os de longe, e aqueles que ainda irão assistir, ó Pai, pelo YouTube, que tudo, meu Deus, possa acontecer de bom e de melhor na vida de cada um. Que o Espírito Santo venha trazer sabedoria, entendimento, revelação desse conteúdo, do qual nesta noite foi dito aqui, foi ensinado, e que o teu Espírito Santo, Pai, venha manifestar, ó Pai, de uma forma tremenda na vida de cada pessoa, na vida de todos aqueles que estão assistindo, que assistiram e que ainda vão assistir. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e determino esta bênção hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, ligue sua câmera. Mais uma vez, gratidão, pastor Alisson, gratidão mesmo. Voltará mais vezes, em nome de Jesus. Sorriso no rosto, meu povo, que você vai para o Instagram. Isso, liguem suas câmeras. Se a Carla Cíntia puder ligar, a Jennifer, a Heloísa, só vai ficar os 3. Isso. Isto. Vamos lá, meu povo. Sorriso no rosto no 3. 1, 2, 3. Ô, Glória! Beijo no coração de vocês. Gratidão a cada um. Bom final de semana. Bom sábado. Que o Senhor abençoe vocês e até a próxima aula, em nome de Jesus. Aula que vem, Amém. começaremos os portais espirituais do tempo, em nome de Jesus. Tchau, gente. Amém. Fica com Deus. Paz. Tchau.